Muito boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Eu me chamo Raquel e eu faço parte aqui da equipe do VarStation. Bom, para quem não nos conhece, eu vou apresentar um pouquinho sobre o VarStation antes da gente começar. Nós somos uma plataforma para processamento e análise de amostras genéticas humanas, de sequenciamento de nova geração, conhecido também como NGS. E, além disso, nós temos como missão promover o conhecimento em medicina de precisão e capacitar cada vez mais as instituições de saúde e os profissionais da área a oferecer o melhor tratamento aos seus pacientes. E também nós temos o objetivo de democratizar o conhecimento sobre genética. E é por isso que toda semana nós estamos trazendo conteúdos novos para a nossa comunidade. Nós temos webinars semanais, nós temos também conteúdos que são lançados em nosso blog todos os dias. Então, se vocês ainda não seguem o VarStation em suas redes sociais, entra na nossa página no LinkedIn, na nossa página no Facebook, no nosso website também, que nós temos conteúdos todos os dias para que vocês possam se atualizar cada vez mais. Fico aí essa indicação para todos. Eu também quero apresentar bem rapidamente um pouquinho sobre a nossa equipe. O nosso time ele é composto por biólogos, bioinformatas, cientistas de dados, engenheiros, designers, enfim, pessoas de várias áreas que têm esse objetivo de promover cada vez mais o conhecimento tecnológico em medicina de precisão e fazer com que a nossa plataforma se torne ainda melhor, né? E esse evento de hoje, ele é uma parceria com a RSG Brasil. A RSG ela é uma organização estudantil afiliada à Sociedade Internacional de Biologia Computacional e tem o objetivo de desenvolver o campo de pesquisa em bioinformática e biologia computacional no Brasil, promovendo inovação, trabalho em equipe e também criando redes de contato no meio acadêmico e corporativo. A RSG, em comemoração aos 5 anos, nesse ano, a partir do dia 30 de novembro, vai estar fazendo a Semana RSG Brasil e nós do VarStation estamos participando como patrocinadores. No dia 30 de novembro vai ter o evento que vai ser o simpósio com o tema 20 anos da publicação do primeiro draft do genoma humano. No dia 1º vai ter um evento focado em drug design, exomas, farmacogenômica e medicina personalizada. E do dia 2 ao dia 5, vamos ter 5 mini cursos com os nossos membros, parceiros e colaboradores, e o VarStation também vai estar participando, dando alguns cursos nessa semana. O evento aqui do dia 30, o Murilo, que é o CEO do VarStation, que vai apresentar o webinar de hoje, também vai estar participando. E eu vou mandar daqui a pouco para vocês o link no chat, caso vocês queiram se inscrever para participar como ouvintes. Caso vocês também queiram ganhar uma vaga em um desses mini cursos, né? Vocês podem submeter resumos até o dia 5 do 11. Eu vou mandar também daqui a pouco o link no chat para a submissão desses resumos, para que vocês possam concorrer a uma vaga em um dos cursos que eu apresento no próximo slide. Os cursos serão do dia 2, do Montagem e Curadoria de Genomas, com a Lívia Moura e o Gustavo Oliveira, daqui do VarStation. No dia 3, Técnicas de Aprendizado de Máquina Genômica, com o David, que também é daqui do VarStation. No dia 4, Introdução ao Sequenciamento de Nova Geração e suas aplicações, com a Fernanda Malta e a Bruna Mascaro. E no dia 5, vão ter 2 cursos, que é o de Detecção de Variantes e o curso básico de Evolução. Esses cursos terão as inscrições a partir do dia 9 do 11 e eles possuem vagas limitadas. Então, fiquem atentos também às nossas redes sociais, as redes sociais da RSG, que nós vamos estar comunicando vocês sobre todos os cursos e todas as inscrições também, conforme for abrindo. Aqui também deixo para vocês as redes sociais da RSG, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, para que vocês possam ter contato também com esses conteúdos que eles estão disponibilizando. Falando um pouquinho sobre o nosso webinar de hoje nós falaremos sobre análise de genomas completos no VarStation. Quem vai estar apresentando é o CEO do VarStation, Murilo Servato. Ele é graduado em Bioinformática pela Universidade de São Paulo, mestre em Modelagem Computacional com ênfase em Bioinformática, possui MBA Executivo em Gestão em Saúde e atualmente é CEO do VarStation e gerente de inovação no Hospital Israelita Albert Einstein, responsável pelo processamento e análise de bioinformática e armazenamento de dados para exames de genética molecular no laboratório clínico do hospital. Bom, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento de tela e o Murilo já pode começar falando. Obrigada pela presença de todos. Obrigado, Raquel, pela apresentação.
Vou compartilhar minha tela aqui com todos vocês. Bom, primeiramente, eu quero agradecer, né, a todos presentes pela participação no nosso webinar e peço que continuem nos acompanhando nos próximos encontros, né? A ideia realmente aqui é ter um momento para um bate-papo, uma troca de conhecimento e algumas vezes aprofundar o conhecimento que eventualmente vocês já trazem, né, durante a formação acadêmica de vocês. Então, a gente fomenta realmente esses webinars para ter um momento de troca de conhecimento e aprofundamento de todo o conhecimento em bioinformática, principalmente aqui no Brasil, né? Hoje o tópico que nós vamos abordar é o processo de validação de bioinformática que nós validamos aqui no VarStation em parceria com o Laboratório Clínico do Hospital Albert Einstein, né? Então, eu vou abordar exatamente como foi feito, quantas rotinas a gente utilizou, qual o guideline que a gente segue, quais melhorias nós já implementamos e estamos implementando no VarStation. E no final eu vou apresentar a conclusão com algumas métricas e alguns dados das rotinas de validação que nós já estamos processando no VarStation, né? E antes de começar aqui, né, eu vou fazer uma provocação no sentido que sempre a gente começa com aquele gráfico tradicional da lei que faz a comparação da lei de Moore com o volume de dados produzidos por equipamentos de sequenciamento massivo paralelo, ou NGS, e o decréscimo, né, no preço de sequenciamento de genomas completo, né? E sempre a gente coloca lá como target, né, o valor hipotético lá dos $1.000, né, e faz uma comparação histórica, evolutiva, o custo, na realidade, do sequenciamento do primeiro genoma humano, né, que girou na ordem de $50 milhões. Entretanto, cada vez mais a gente consegue observar que realmente a realidade e o futuro ele está acontecendo. Então, a gente faz uma analogia com aqueles $50 milhões, que era o custo para se ter primeiro draft lá do sequenciamento do genoma humano. E hoje, em meados de outubro, né, de 2020, se a gente buscar rapidamente aí no Google ou na internet alguns fornecedores de exoma ou de genoma, e aqui a ideia é não ser exaustivo, mas apresentar que realmente o custo e o acesso a esses dados ele está cada vez mais facilitado, né? Então aqui eu trouxe alguns números da BDI que é possível já se sequenciar o genoma humano completo a partir de $600. Alguns kits do Dante Genomas que partem, que os valores partem cerca de $700 mil. E quando a gente olha o kit do Dante, que tem como produto não só a sequência, mas também alguns kits, né, que eles chamam de painéis para avaliação germinativa, ele está em torno de $1.700, $1.100, $1.700, né? Então, você tem acesso aos dados, que é o dado bruto da sua sequência de genoma com 30x de cobertura, e também tem acesso a algoritmos que a própria Dante Labs desenvolveu para fazer a avaliação de alguns achados genômicos e correlacionar esses achados com alguma suspeita clínica, né? E como já é meio que de praxe nos últimos anos, né, da genômica, aqui mundialmente, aqui no Brasil também, no mês de novembro, né, com a Black Friday,
sempre tem algumas promoções nessas empresas mundialmente. Então, é aí que eu deixo a pergunta para vocês, né? Vocês querem sequenciar o seu genoma? Se você tiver interesse, eu recomendo que você fique atento aí nos próximos meses, porque historicamente a gente sabe que na Black Friday tem muito desconto com relação a esses fornecedores que a gente consegue ter acesso, principalmente fora do Brasil, né? E um outro bom exemplo é o kit da Nebula, né? Que hoje, inclusive, em outubro agora de 2020, ele está custando $299. Isso fazendo uma conversão no dólar de hoje, aproximadamente R$ 1.700. Esse valor, para você ter a sequência do seu genoma completo com 30x de cobertura, ele está infinitamente menor do que uma série de outros testes moleculares que são feitos, inclusive aqui no Brasil, né? Então, é uma boa provocação e uma boa visão de futuro de analisar que realmente, cada vez mais, eu acredito que o paciente vai ter acesso a esses dados e o paciente vai ser empoderado para conseguir tomar as suas decisões e enviar o seu dado para quem ele quiser analisar e fazer perguntas ao longo da sua jornada ou ao longo da sua vida em relação aos seus problemas genéticos herdados, né? Então, esse tipo de sequenciamento está cada vez mais popular e eu acredito que nos próximos anos tanto a medicina de precisão quanto a análise de genomas completos, ela vai estar muito consolidada para fins de diagnóstico clínico, né? E quando a gente fala de diagnóstico clínico, né, tem muitas barreiras e ainda tem muitas iniciativas que não são consolidadas, né? Entretanto, tanto o VerStation quanto a nós aqui no Einstein, nós estamos seguindo alguns guidelines e o guideline que nós seguimos atualmente é o guideline dessa organização, que é a The Medical Genome Initiative, que engloba uma série de organizações mundialmente conhecidas e algumas delas que já utilizam o sequenciamento do genoma para fins de diagnóstico molecular. Essa organização, ela foi muito importante nos últimos anos, porque ela simplesmente colocou numa mesa organizações que têm impacto global e que têm interesse na consolidação tanto da medicina de precisão quanto ao uso do sequenciamento do genoma completo para fins de diagnóstico, para discutir e definir alguns guidelines e alguns padrões para serem seguidos para uso em diagnóstico molecular e na clínica do genoma humano. Então, como vocês podem ver, né, essa organização ela juntou a Illumina, a Baylor, o Broad Institute, o pessoal da Stanford Medicine, o pessoal do Genome de New York, tanto também a Mayo Clinic faz parte. E eles vêm ao longo dos últimos anos e meses com uma agenda bem intensa de discussões e estabelecimento de regras e normas para serem utilizados tanto para validação de pipelines e de definição de kits de sequenciamento de genoma completo, quanto também da boa forma e da boa prática médica do uso clínico do sequenciamento dos genomas, né? No começo de outubro desse ano, essa organização ela publicou uma revisão, onde nessa revisão ela consolidou num guia todas as boas práticas que já vinham sendo discutidas ao longo dos últimos meses e anos
para o uso do genoma em diagnóstico molecular. E uma das grandes padronizações que essa organização nos trouxe foi realmente definir os 3 pilares para o processo de validação do uso do genoma humano para diagnóstico molecular. E essa padronização, ela está fundamentada nesses 3 pilares. O primeiro pilar é o desenvolvimento e a otimização do kit que vai ser utilizado para sequenciamento. O segundo pilar é a própria validação, que nós vamos abordar com alguns detalhes hoje. E o terceiro e último pilar, não menos importante, é o pilar de monitoramento e gerenciamento das métricas de qualidade. Quando a gente fala, né, no pilar de definição do kit de sequenciamento que vai ser utilizado, é realmente definir padrões para recebimento de amostra, triagem, extração, fragmentação, quando necessária, amplificação, uso ou não do PCR para amplificar as sequências genômicas, a escolha e a definição do pipeline de bioinformática que vai ser utilizado para o processo de mapeamento, alinhamento e chamada de variante, realmente definir um plano para se testar esse pipeline e esse sequenciamento, né? Desenvolver uma metodologia de confirmação e confirmação das variantes que são encontradas, né, no genoma, porque a gente sabe que o sequenciamento do genoma ele embute algumas complexidades no que tange análise de número de cópia e variantes estruturais que ainda não são totalmente bem padronizadas e estabelecidas na literatura como um guia e uma boa prática mundial consolidada, né? Tem várias iniciativas e a gente precisa nos orientar por algumas dessas iniciativas, né? E a última etapa desse processo de definição dos testes é realmente definir algumas amostras, que são as amostras controles, que já são sabidamente conhecidas na literatura, e colocar essas amostras no seu protocolo, tanto de sequenciamento quanto de bioinformática, para mensurar a qualidade tanto do sequenciamento quanto do pipeline de bioinformática. Indo para a etapa do teste, né, e de validação, que é essa etapa central aí desse slide, que é o foco do que nós vamos abordar daqui para frente, né? Toda validação ela deve seguir um conjunto de boas práticas, tanto para medir performance e acurácia, né? Tanto para chamada e classificação dessas variantes, no sentido de categoria funcional, se ela está no exon, no intron, o tamanho das variantes que serão avaliadas e interpretadas, e uma avaliação do contexto genômico, né? Porque, como todos vocês muito bem sabem, quando a gente fala das sequências de referência do genoma humano, né, tanto HG19 quanto HG38, tem algumas regiões que são de extrema complexidade para análise e interpretação, como, por exemplo, algumas regiões que apresentam homologia com outras regiões do genoma, né? Então, isso tudo precisa ser mapeado, identificado e pontuado na hora do processo de validação. A segunda etapa ali do teste de validação, né, é realmente garantir que o seu teste tem reprodutibilidade e entender todos os limites de detecção, seja limites de detecção de variantes estruturais, CNV, indel muito grande, então você precisa conhecer os seus limites, né? E, consequentemente, usar essas amostras controles para fazer uma avaliação de performance de chamada de variante, principalmente do seu pipeline de bioinformática, né? E a última etapa, né, o último pilar que essa organização pressupõe é realmente definir e atribuir um conjunto de métricas de qualidade para serem monitoradas ao longo do seu processo. Podem ser métricas
para serem aplicadas na amostra bruta, na amostra depois do sequenciamento, e também algumas métricas posterior à etapa de chamada de variante ou de anotação, né? E todas essas métricas a gente precisa realmente monitorar rotina a rotina de sequenciamento. E periodicamente eles indicam também o sequenciamento de alguns casos positivos. A gente sabe que é ainda, né, muito caro, não é custo efetivo você colocar toda a rotina de sequenciamento de genomas uma amostra positiva, mas eles pressupõem que você utilize uma amostra de controle a um número X de rotinas sequenciadas para garantir que você continua com aquela mesma qualidade e reprodutibilidade que foi validada durante o processo de validação, né? E falando do nosso pipeline, né, que a gente segue realmente a recomendação que está descrita por essa organização, e esse pipeline é o que realmente a gente definiu nos últimos meses, né? Então a gente definiu um conjunto de métricas e etapas a serem seguidas, que estão descritas nessa ilustração. Então, vai desde o tipo de amostra que vai ser recebido, o protocolo de confecção da biblioteca, o protocolo do kit de sequenciamento desses nucleotídeos, né, do genoma, uma etapa de controle de qualidade do sequenciamento, onde a gente contabiliza, por exemplo, clusterização, densidade e outras métricas, por exemplo, a porcentagem de bases sequenciadas com Q30. Posteriormente, a gente passa pelo pipeline de bioinformática, né, que é a análise secundária, que faz todo o mapeamento contra o genoma humano. Hoje a gente acabou de migrar no VarStation para fazer análise do genoma humano na versão do HG38, então o processo de mapeamento, chamada de variante, a gente já faz em relação ao genoma do HG38, e utilizamos algoritmos para fazer chamada de variante tanto de SNP-indel, variantes estruturais, que são as SVs, e CNV, e posteriormente também vamos evoluir para expansão e algumas análises de genes homólogos, né? Todo o processo de bioinformática, no final, ele passa por uma etapa de avaliação das métricas. Então, são cobertura, uniformidade, as métricas que vocês já conhecem. Eu vou apresentar no final as métricas que nós chegamos no nosso pipeline de validação interna. Todo o processo de anotação, né, seja com bancos de dados públicos e privados, eles também já estão disponíveis no VarStation. E no VarStation a gente recentemente nós fizemos algumas mudanças pontuais, principalmente com relação ao VARS Smart Filter, e definimos um conjunto de métricas para serem utilizadas para a priorização das variantes em relação a uma análise convencional, né? Então, para as análises de genoma, a gente pressupõe o input dos HPOs ou da suspeita, né, da suspeita clínica para orientar as análises. A gente tem filtros que permite ranquear e incluir ou excluir variantes pelo tipo, por qualidade, frequência alélica, tipo de herança, porque em alguns pacientes a herança da doença é bem importante para eu filtrar e selecionar as variantes do meu interesse, e fazer uma correlação das variantes com a doença baseado no fenótipo ou na doença do homem, né? Temos um algoritmo que foi refinado recentemente para a classificação de variantes germinativa, baseado nas regras da CMG, que facilita o processo de interpretação dessas variantes. E evoluímos um pouco o IGV do VarStation para permitir ainda os especialistas que ainda têm interesse em ter uma análise visual desses dados, tanto para CNV quanto variantes estruturais,
Hoje o VARStation permite no IGV, na versão que eu vou mostrar aqui para vocês, uma visualização de todos esses outputs do pipeline e com isso a gente consegue visualizar todas as variantes de CNV e também algumas variantes estruturais. E por fim, a gente tem o sistema de geração de relatórios do VARStation, onde eu posso selecionar tanto as variantes que eu quero enviar para o relatório e deixar elas disponíveis para o médico ou para o especialista fazer a correlação clínica dos achados moleculares com a suspeita clínica. Como foi a metodologia da nossa validação aqui no VARStation e que é a metodologia que nós temos validada para análise de genomas completo? Nós sequenciamos um total de 89 amostras, mas só passaram nos critérios de qualidade 76 amostras, e essas 76 amostras são as amostras que foram incluídas nessa validação de genoma completo para fins de uso clínico, né? Então, a gente tem disponível 76 amostras, e essas 76 amostras elas estão distribuídas em 5 rotinas, né? Sendo que 3 rotinas são consideradas devido a essas repetições de qualidade que eu comentei com vocês. Então, a gente consolidou em 3 rotinas de validação e analisou todos esses dados, né? Sendo que a gente separou 21 sequenciamentos, sendo 18 amostras para fazer a análise de SNP-indel. Uma amostra ela foi sequenciada 3 vezes, né, que é a reprodutibilidade intrarrotina, e outra amostra teve reprodutibilidade intrarrotina. E também selecionamos 55 amostras com resultado prévio por outra técnica, né, por uma técnica ortogonal, para validação tanto de CNV, SV e perda de heterozigosidade. E são essas amostras que foram analisadas no VARStation que eu vou apresentar os resultados para vocês, baseado num workflow de validação, né? E quando a gente pensa, né, a gente começa sempre pelo mais simples, né? O mais simples é o workflow de validação de SNP-indel. E como foi feito esse processo de validação de SNP-indel? A gente começou pelas 7 amostras Gold Standard, que estão descritas aí abaixo no slide, que tem o VCF baseline lá do Genome in a Bottle. E então a gente comparou o VCF produzido com o nosso pipeline, com o VCF baseline do Genome in a Bottle, e esse VCF ele seguiu esse fluxo, esse pipeline que está descrito aí na tela. Então a gente passa pela etapa de decomposição do VCF, né, para evitar que tenha uma mesma linha, né, do VCF variantes múltiplas, né. Então a gente passa pela etapa de decomposição, depois a gente filtrou utilizando um badge disponível no próprio site do Genome in a Bottle e no Global Alliance, para não considerar regiões de alta complexidade do genoma para a chamada de SNP-indel. Splitamos esse VCF, tanto o baseline quanto o nosso VCF, em 2 VCFs, um VCF para SNP e outro para indel, e utilizamos o VCF Eval, que é um software já muito consolidado e bem conhecido, para fazer a avaliação de precisão, sensibilidade e F1 score no que tange SNP-indel. E o que a gente chegou de resultado, né? Quando a gente olha o resultado, como eu mencionei anteriormente para vocês, as amostras do Gold Standard, né? Nós separamos em variantes de indel e SNP para facilitar o processo de comparação com o baseline, né?
E aqui do lado esquerdo tem apresentado as métricas para todas as Indel consolidado, né? Então vocês veem aí as métricas, a nossa métrica de precisão, que está em torno de 90% de precisão, a sensibilidade muito próximo de 99%, e o F1 score aproximadamente 95% para todas as Indels juntas. Depois eu vou mostrar nos próximos slides, segmentado por tamanho, para vocês verem também algumas limitações que ainda existem mesmo com sequenciamento de genoma, tá? E no caso de SNP é relativamente bem mais simples assim, né, quando compara com o Indel, né? Se você olhar a escala do eixo Y, tanto no gráfico de Indel quanto no de SNP, você já percebe que até a escala está bem diferente, né? Aqui a escala no de SNP, ela começa no 0,9 e vai até lá o 100%. Então, para ficar mais fácil de visualizar, a gente deu um zoom ali na precisão, sensibilidade, F-score também. E vocês podem olhar que a precisão para a chamada de SNP, ela está bem superior a 96%, a sensibilidade está muito próxima de 99%, e o F1 score próximo de 98%, tanto para essas análises de todas as SNPs obtidas nas amostras Gold Standard, comparando com o VCF Baseline do Genome Battle, né? E quando a gente olha, dando um zoom, né, naquelas métricas lá da Indel, que eu mostrei para vocês entenderem um pouquinho mais algumas limitações que ainda existem, algumas por conta mesmo da técnica e outras pela metodologia utilizada. Então, a gente olha do lado esquerdo, olhando os gráficos, né, da esquerda para a direita, a gente tem primeiro a comparação de Indel de 1 até 5 pares de base, depois de 6 até 15 pares de base, e Indel superior a 16 pares de base, né? E realmente a gente observa, olhando tanto a precisão quanto a sensibilidade e o F1 score, uma tendência de queda na performance, né? Isso é natural e é explicado pela metodologia e pela técnica, né? Então a gente vamos pegar só, por exemplo, a precisão, né? No primeiro gráfico ela está lá bem próxima de 95%, no segundo gráfico ela já está próxima de 80%, 90%, e no último gráfico ela já está próxima de 60%, né? Então, assim, cai bastante a precisão quando a gente fala de Indels que são bem grandes. Isso é extremamente claro devido à metodologia que é utilizada, né? O VCF-eval, todo mundo acho que conhece, ele avalia realmente o VCF olhando a posição realmente da variante e olhando o que tinha na minha referência e o que tem no meu paciente, né? Então, qualquer base de diferença para a computação e para o VCF, ele considera diferente. Então, e muitas vezes a gente tem algumas variantes que estão em regiões repetitivas, que estão em regiões que precisam ser posicionadas devido a um conjunto de regiões que são equidistantes uma das outras, e ela gera uma repetição, e com isso, se eu trocar as três primeiras, por exemplo, ACTG, se eu tiver uma sequência que tem ACTG, ACTG e deletar a primeira ou a segunda, no VCF essa posição é diferente, mas biologicamente falando, o produto ele é igual, né? E o VCF-eval não considera esse tipo de mudança para contabilizar na performance, né, de chamada de variante. E isso justifica realmente essa queda aí que a gente observa para as Indels grandes, né? E também é uma limitação do próprio NGS por sequenciar short reads, né? Indo um pouco para a validação de CNV e variantes estruturais e perda de heterozigose,
todas as amostras, né, que aquelas 55 amostras que nós utilizamos, elas tinham resultado prévio por uma técnica ortogonal, Fisher Microarray. Todas essas amostras, além do processo de bioinformática, nós contamos com especialistas para fazer a avaliação desses resultados, tanto no IGV, quanto também abrindo o BAN e olhando se tinha realmente uma região de grande deleção ou de duplicação. Então, foi feita uma curagem manual desses achados que a bioinformática produziu, né? E para perda de heterozigosidade, nós avaliamos essas 5 amostras, né, em que todas as amostras elas apresentaram um grande fragmento cromossômico que foi anotado na bioinformática como perda de heterozigosidade, que correspondiam aos achados experimentais, né? E aí na tabela abaixo vocês podem ver realmente as métricas, né? Então a gente tem na primeira coluna eu tenho o evento, a translocação, inversão, deleção e duplicação. Quantas eram esperadas, né, nessas 55 amostras que foram avaliadas, translocação 16, inversão 4, deleção 34, duplicação 22. E na terceira linha, na linha que está escrita encontrados, tem os resultados que o VARStation identificou, né? Então a gente identificou das 16, 8 translocações, das 4 inversões pegamos todas, das deleções 31 de 34 e das duplicações 20 de 22, né? E embaixo a gente deixou a acurácia calculada em relação ao resultado prévio dessas amostras, tanto para CNV, variante estrutural e perda de heterozigose das amostras que nós sequenciamos, né? E é bem importante salientar aqui, né, que a análise de CNV, como a gente está usando basicamente o algoritmo do Dragon, a gente faz a normalização da cobertura por self-normalization, né? Então tem uma janela que é considerado como a sua amostra para contabilização da cobertura, e essa janela ela é comparada com as demais janelas do genoma, utilizando a normalização por ploidia, e aí a gente consegue estimar quantas cópias tem naquela janela, né? Então o CNV é feito basicamente assim. E aqui algumas telinhas no VARStation de como ficou esse processo de validação, né? Aqui a gente tem a rotina de treinamento, a 1, a 2 e a 3, que foram sequenciadas aqui no Einstein. Esse pipeline nosso, ele está validado para o kit, que é o TrueSeq DNA Free, PCR Free, da Illumina, né? Então a gente testou, e todas essas métricas que eu estou apresentando aqui hoje, referente a esse kit, né, de sequenciamento. Então o nosso pipeline ele já está validado para esse uso específico, né, em genomas. E aí aqui algumas alterações que a gente fez no VARStation, né, o processo de inclusão do paciente, quando a gente clica aqui, quando não vem automaticamente do GenSoft para o VARStation, a gente pode adicionar manualmente, colocando as informações de nome, gênero, data de nascimento, alguma informação adicional, prontuário, documento de identificação, ancestralidade, quando é pertinente, o histórico familiar, o histórico clínico do paciente, que depois, lá na tela de ranqueamento e filtragem de variantes, o VARStation automaticamente utiliza esses critérios para fazer a filtragem dessas variantes. E aqui algumas informações adicionais para os especialistas que estiverem curando a informação genética, fazer realmente a correlação com a clínica, né? E aqui uma mudança interessante, né, que nós implementamos agora no VARStation, acho que essa telinha aqui todo mundo já conhece, é a telinha de SNP-Indel, onde eu tenho a classificação da CMG, utilizando o nosso algoritmo, a anotação da variante seguindo a regra do HGVS,
as informações pertinentes dessa variante no ClinVar, o tipo dela, o VAF, a cobertura, a zigosidade, a frequência nos bancos de dados públicos e privados que nós temos no VarStation, informações sobre o DB-SNP, impacto funcional, se ela está presente ou não em alguma doença, se ela está presente ou não em um ou mais HPOs selecionados para esse paciente, que nesse caso aqui é o NA23599. E na próxima telinha é essa telinha de CNV aqui, que a gente acabou de desenvolver e vai estar disponível aí para uso nos próximos meses, próximas semanas. E nessa telinha de CNV, a gente tem, da mesma forma que tem os filtros, ranqueamento e algoritmos para classificação, eu tenho também esses filtros, algoritmo de classificação para as variantes de CNV, mas na realidade nessa aba aqui é CNV e SV, né? Todas as variantes estruturais, perda de heterozigose também. E aqui eu tenho a lista das variantes que foram encontradas nesse paciente, né? E eu consigo no VarStation também já filtrar e ranquear da mesma forma que a gente fazia antes para SNP e Indel, agora tem habilidade para filtrar e ranquear utilizando o filtro de CNV que a gente desenvolveu, né? E, adicionalmente, agora também nós desenvolvemos no VarStation uma funcionalidade no próprio IGV do VarStation para visualizar todos os arquivos produzidos pelo pipeline de bioinformática para visualização de variantes estruturais, CNV, perda de heterozigose, e todos esses arquivos eu posso incluir ou excluir eles da minha visualização. Nesse exemplo aqui, que é a amostra NA23599, que se vocês buscarem aí na literatura, ela tem uma duplicação desse gene aqui, ó, MECP2. O VarStation, quando a gente habilita o GFF3 aqui, que resume tudo, né, de CNV, perda de heterozigose e segmentos duplicados, ele apresenta aqui, ó, essa duplicação que quando eu clico eu vejo realmente o número de cópias que eu tenho aqui, a qualidade e as outras informações dessa chamada de variante que foi realizada dentro do pipeline do VarStation. Bom, e para concluir um pouco das métricas que nós chegamos, né, no processo nosso de validação. Somando tudo, né, e concluindo aqui numa métrica bem genérica e geral, a gente teve, né, cobertura média de 36 vezes de cobertura, todos os genomas sequenciados, uma cobertura média de mais de 7.900 para o genoma mitocondrial, isso dando uma uniformidade geral de 96,31%. Nós tivemos acima de 95% de todos os genomas sequenciados, eles têm pelo menos 10x de cobertura, e acima de 92% de todos os genomas sequenciados, eles apresentam a qualidade das bases com pelo menos Q30, né? Então, é um número bem expressivo e bem interessante aí de qualidade. Quando a gente fala só dos NAs, né, separando por SNP e Indel, a gente tem uma precisão de SNP 96%, uma sensibilidade de 99%, F1 score de 97%. Falando para Indel, a gente tem uma precisão geral, né, olhando tudo, de 80%, sensibilidade de 99%, F1 score de 89%. E quando a gente fez a correlação, né, com as técnicas ortogonais e uma rotina de reprodutibilidade do pipeline de bioinformática, nós chegamos em 100% de acurácia nas amostras com resultado prévio por outra técnica, 99% de precisão, sensibilidade F1 score para todas as comparações e repetições, garantindo reprodutibilidade do pipeline de bioinformática.
E para as variantes estruturais, nós atingimos acima de 90% de acurácia para as inversões, deleções e duplicações. E nesse momento a gente está com o pipeline validado, seguindo todas as normas internacionais para validação de um pipeline de bioinformática, e ele está disponível para uso em rotina de diagnóstico molecular. E agora eu vou só falar dois tópicos aqui, né? O primeiro é contar um pouquinho para vocês, né? Por que a gente iniciou essa jornada de validação do nosso pipeline de genomas, né? Porque a gente está envolvido no projeto dos genomas raros, né? Que é uma parceria do Einstein via PROAD com o Ministério da Saúde, né? Onde a gente pretende sequenciar aí no Brasil mais de 100 mil pacientes, né? E o Einstein está fazendo parte, o VerStation conduz todas as análises de bioinformática desse projeto, né? Esse projeto ele é liderado pelo diretor de genômica aqui do Einstein, que é o Dr. João Bosco, né? Esse projeto ele tem uma visibilidade bem interessante, ele vai principalmente ajudar muito e ampliar o acesso de populações brasileiras que têm doença rara ou alguns cânceres hereditários para terem acesso ao sequenciamento do genoma completo para melhorar realmente o diagnóstico dessas suspeitas clínicas que ainda não têm um diagnóstico fechado, né? Então, eu convido vocês tanto a seguirem nós no YouTube quanto no Instagram, acessar o site aí do Genomas Raros para entender um pouquinho mais sobre esse projeto. E também, como a Raquel falou, né, eu convido vocês a acessarem o nosso blog do VerStation, onde a gente consolida uma série de conteúdos da nossa área que nós consideramos muito relevantes e são importantes para não só um processo de atualização nossa mesmo, científica, mas também de divulgação da nossa área para toda a comunidade, né? Então, eu peço que vocês deem uma olhada aí no blog, acompanhem os nossos textos, porque são bem interessantes, e qualquer dúvida, sugestão, falem conosco. Esse aqui é o time do VerStation, né? Eu quero agradecer aí todo mundo que tem nos últimos meses trabalhado fortemente nesses projetos, né? Principalmente no projeto Genomas Raros, onde para nós também foi um desafio muito interessante, né? Entrar nessa jornada aí de análise de genoma para fins de uso clínico, né? E não só mais para algumas pesquisas, né? Nós estamos nesse processo de validação realmente para oferecer a análise de genoma para a nossa população. Bom, e eu agradeço mais uma vez a presença aí de todos e estou disponível para perguntas aí de quem tiver interesse. Muito obrigado. Muito obrigada, Murilo, pela apresentação que nós tivemos aqui. Eu vou ler as perguntas que forem sendo enviadas pelo chat, então caso vocês tenham ficado com qualquer dúvida em relação ao conteúdo apresentado ou até mesmo em relação à semana da RSG, como eu comentei no começo, vocês podem perguntar também. Tivemos uma pergunta aqui no chat do Felipe. As análises de CNV estarão disponíveis só para novos processamentos? E como será o processamento para as rotinas que já estão processadas na plataforma? Boa pergunta, Felipe. Hoje, o que a gente tem validado, né, igual eu comentei aí, acho que foi no antepenúltimo slide, o que nós temos validado para a CNV é somente para esse kit de genoma aí que eu mencionei, né? Então, assim, para todas as análises já processadas no VerStation, elas não estarão disponíveis. A gente não processa retroativamente amostras para detecção de CNV. O que a gente pode fazer é, se você tiver interesse em iniciar uma jornada de validação e de teste para suas amostras, que eu não sei se são de genoma, de exoma ou de algum painéis, eu peço para que você fale conosco aí para a gente entender o seu problema, entender a sua demanda e em cima desse entendimento a gente direcionar você
para melhor desfecho aí para suas análises, tá? Mas hoje o CNV ele está validado para esse pipeline de genoma que eu apresentei para vocês, tá? Obrigada pela resposta. Ele comentou aqui, as minhas amostras são de exoma. E agradeceu a resposta. Tivemos mais uma pergunta da Luciana. Que sequenciadores foram usados? E a segunda pergunta foi, se no Brasil já estão aceitando estudos de genomas como diagnóstico? Excelente pergunta. Bom, vou começar pela mais fácil, que é a de quais sequenciadores foram usados. Nós utilizamos aqui no parque nosso aqui do Einstein, né? A gente tem tanto os sequenciadores da Thermo, da Illumina e da Oxford Nanopore. Para esse projeto específico, nós utilizamos o NovaSeq 6000 da Illumina, tá? Então, tanto o projeto dos genomas raros quanto as amostras de genoma que entrarão na rotina de sequenciamento do Einstein, elas vão serem sequenciadas no equipamento da Illumina, o NovaSeq. A segunda pergunta é a questão do uso clínico, né, de genomas. Isso ainda não existe uma resposta certa, não tem uma consolidação e nem, igual apresentei no início, né, ainda não se tem padrões bem estabelecidos para uso na clínica, tá? Nós estamos realmente nesse processo de definir uma série de padrões, identificar a melhor forma de utilizar o genoma para o diagnóstico molecular. Então, hoje ainda não tem consolidado para uso clínico, para uso em diagnóstico, uma definição do uso do genoma. Nós estamos nesse processo de construção desse conhecimento para gerar realmente um guia, uma boa prática mundialmente falando do uso do genoma para o diagnóstico, tá? Ok, muito obrigada pela resposta, Murilo. Eu gostaria só de responder uma pergunta que recebi do Edilson logo no começo da apresentação, em relação aos cursos da RSG. Ele perguntou se para participar dos minicursos ele tinha que submeter o resumo ou se poderia participar sem submeter o resumo e se poderia participar de mais de um. E sim, você pode participar sem submeter o resumo e pode escolher mais de um também para participar. Como eu comentei no começo, as inscrições elas vão ser abertas a partir do dia 9 de novembro e a gente vai também comunicar pelas nossas redes sociais quando abrirem essas inscrições. Vamos compartilhar o link e você pode se inscrever em mais de um mini curso, sim. Bom, temos uma pergunta do Gustavo Fernandes. Qual a precisão e a sensibilidade da análise de CNV? Então, a análise de CNV, eu vou até compartilhar aqui de novo, né? Então, aqui, ó. Todos os CNVs, eles estão aqui, ó, nessas duas colunas aqui, ó, deleção e duplicação. Então, a gente chegou numa acurácia de 91% para as deleções e para as duplicações 91% também, tá? Então, todos esses CNVs são amostras que a gente tinha no laboratório que tinham um resultado prévio ortogonal por uma outra técnica, que poderia ser ou microarray ou FISH. Tá? Então, a gente chegou numa acurácia de 91%. Depois, se você quiser mais detalhes, eu peço para que você me mande um e-mail, eu te mando exatamente todas as outras métricas que a gente tem, tá? A gente calculou todas. Ok. Obrigada, Murilo. A gente recebeu mais uma pergunta da Luciana, que eu acho que você vai gostar muito de responder. Qual é o diferencial do VerStation em relação à concorrência de empresas de fora? Parabéns pela apresentação. Muito bom. Realmente, eu vou ficar bem feliz de responder essa pergunta. Bom, a primeira questão que eu vejo de diferencial é a transparência. No VerStation, o que você tiver interesse em conhecer e saber como a gente faz, a gente dá abertura para as pessoas e a gente tem um time técnico
capacitado suficientemente para te levar todos os detalhes que você tiver interesse. Por quê? Tem alguns pesquisadores, alguns laboratórios que não têm interesse em descer no nível de detalhe, por exemplo, de um pipeline, do kit que está sendo utilizado, e querem uma análise mais caixa preta, né? Então a gente também oferece isso. Por outro lado, pessoas que têm interesse nessa transparência, nós não só capacitamos pessoas através dos nossos webinar, cursos, alguns cursos até gratuitos, para empoderar as pessoas a saberem como fazer uma análise de bioinformática, como também podemos detalhar todos os pipelines que nós utilizamos. Então, nós somos muito transparentes, nós temos suporte por especialistas em português no chat. Então, em horário comercial, o VarStation tem um chatzinho que fica do lado esquerdo. Vocês podem acionar o nosso chat de suporte em horário comercial, que vocês serão atendidos por uma equipe profissional treinada de bioinformatas. Então, não é simplesmente uma pessoa que está respondendo um chat e nem é um chatbot. É uma pessoa, você vai ver o nome da pessoa que você está falando. Então, a gente tem um bom relacionamento pessoal com os nossos clientes, né? Então, eu acho que isso é um diferencial bem interessante. E assim, uma outra coisa que eu considero muito relevante é que a gente é agnóstico, assim. Então, a gente processa dados da Illumina, a gente processa dados da Thermo, a gente processa dados da Oxford Nanopore. O que a gente faz é te entregar um produto ideal para a sua rotina. Então, se na sua rotina o ideal for sequenciar na Thermo, nós vamos te entregar um produto para sequenciar para você usar os dados sequenciados na Thermo. Se você falar, não, Murilo, eu quero usar a Illumina, nós vamos te entregar um produto para uso da plataforma Illumina. Então, a gente a gente é agnóstico com relação ao equipamento de sequenciamento e a gente tem domínio e acesso a todas as tecnologias necessárias para analisar todos esses dados. Excelente, muito obrigada pela resposta, Murilo. Temos mais duas perguntas aqui que chegaram no chat. A primeira é a do Júlio. Ele pergunta: por que vocês mudaram para o HG38 como referência? É uma tendência mundial? Ele perguntou por que a gente mudou, né? Isso. Tá. Ô, Júlio, a gente mudou porque assim, é uma tendência mundial. O HG38 ele já está até velho, né, comparado aí na data de lançamento dele. Por outro lado, ainda existe alguns bancos de dados, né, eu sei bem, e assim, alguns nomes legados, né, que tem lá no HG19, mas a gente mudou justamente por ser uma tendência mundial e alguns bancos já estão não evoluindo e não colocando novas atualizações para o genoma antigo, que é o HG19, tá? Então, eu acredito que é uma tendência mundial para uso clínico, o HG38 aí nos próximos anos, meses aí. Eu acho que a gente vai passar por essa mudança, tá? Ele é relativamente melhor, né, comparado ao número de regiões que ainda são desconhecidas em relação ao HG19, né? Então, ele é um genoma mais curado do que o HG19. Obrigada, Murilo, mais uma vez. E agora vamos para a última pergunta do Júnior Martins. Tem algum motivo pela identificação de poucas translocações? E existem formas de corrigir isso? Excelente pergunta. Assim, não tem uma resposta certa ainda para essa sua pergunta, porque a gente ainda está avaliando realmente o porquê dessa detecção baixa, né? O que a gente sabe e a gente consegue entender bem claramente é o fato que
A técnica, né, do NGS, ela ainda tem uma limitação devido aos short reads para a identificação dessas translocações, né? E aí, por conta do short read ter essa limitação, durante o pipeline de bioinformática, na etapa de mapeamento contra o genoma de referência, ele acaba se perdendo, vamos dizer assim, ele não fica mapeado da maneira esperada. E aí o algoritmo de chamada de variante ou de identificação da translocação não tem habilidade para detectar essa translocação, tá? Mas também, se você quiser mais detalhes técnicos mesmo, é só me manda um e-mail ou manda um e-mail para o contact@varstation, que eu posso te dar exatamente os detalhes dessa limitação, tá? Mas não tem também uma resposta 100% certa. A gente está no processo de avaliação. Muito obrigada, Murilo, pelas respostas. Bom, chegamos ao fim do nosso webinar. Obrigada, pessoal, que ficou até o final. Agradecemos muito mesmo a participação de vocês. Obrigada mais uma vez, Murilo, e nos vemos semana que vem.